Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Vai abrindo aí tua Bíblia, deixando já marcadinho no livro de Números, capítulo de número 8. Então, abre também, ou melhor, deixa marcado também no livro de Salmos, capítulo 44, e capítulo 6, tanto do livro de Cânticos quanto no livro de Hebreus. Ambos estaremos lendo o capítulo 6 desses livros. E antes de iniciarmos a leitura pelo livro de Números, vamos conversar com o nosso Deus. Pai eterno, Pai maravilhoso, obrigada por esse dia, pela essa chuva que o Senhor tem nos abençoado, pelo teu cuidado, pelo sol também e tudo quanto rege e permite que todo esse vasto universo mantenha-se de pé e funcionando perfeitamente. Obrigada, Deus, por todos os ecossistemas, pelo teu cuidado para conosco, pelos nossos sistemas também, seja circular, respiratório, nosso sistema linfático e tudo quanto compõe o nosso corpo, ó Deus, por saber que cada um está funcionando e isso tem nos permitido estar saudáveis ou até mesmo apresentáveis diante do Senhor, quanto a podermos com a nossa própria boca louvar ao Senhor, de buscar a Deus, a concluirmos e fazermos nossas tarefas por meio da força que o Senhor tem nos abençoado para que venhamos a ter, ó Deus, e nos permite sermos gratos até mesmo na ausência delas. Nos ajuda a te buscar apesar de, e que em todas as coisas venhamos ser gratos ao Senhor. Tu sabes, ó Deus, que a nossa saúde é algo inconstante e que muitas vezes pode chegar até nos faltar, mas nos ajuda a sermos gratos e plenamente satisfeitos em Ti. Nos ajuda a confiarmos no Senhor, apesar de qualquer dissabores que venhamos a experimentar. Ó Deus, muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo alimento que o Senhor tem posto em nossas mesas, por meio do nosso trabalho, o trabalho daquele que nós amamos e que são caros ao nosso coração. Obrigado, Deus, por não permitir que venhamos a mendigar o pão e tem misericórdia, inclusive, daqueles que têm a necessidade de fazer. É assim que nós te oramos e pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, trate com o nosso caráter, nos molde conforme a tua vontade. É assim que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 8 do livro de Números, que vai dizer o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar as lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que iluminassem o espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: Prepare os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação. E eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais feita da melhor farinha amassada com azeite. E você pegará outro novilho para a oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos, e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel, eles me são dados,
eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos da terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhe fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o seu serviço na tenda do encontro diante de Arão e dos seus filhos. Como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: Isto é o que diz respeito aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém, ajudarão os seus irmãos na tenda do encontro, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. Capítulo 44 do livro de Salmos. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizestes outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, afligistes os povos e ampliastes o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles tosquearam a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos rejeitastes e nos expusestes à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações. Mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Capítulo 6 do livro de Cânticos. Para onde foi o seu amado, ó mais bela das mulheres? Que rumo tomou o seu amado para que a ajudemos a encontrá-lo? Disse o coro. A esposa. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo para
pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta o meu rebanho entre os lírios. Esposo. Minha querida, você é bonita como Tisa, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Desvia de mim os seus olhos, porque eles me perturbam. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem onde antes de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, cada uma tem o seu par, e nenhuma está faltando. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. As outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. O coro disse: Quem é esta que aparece como a alva do dia, bonita como a lua, pura como o sol, impressionante como um exército com bandeiras? A esposa. Desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se brotavam as videiras, se as romãzeiras estavam em flor. Não sei como. Imaginei-me no carro do meu nobre povo. O coro. Volte, volte, Sulamita. Volte, volte para que nós a contemplemos. A esposa. Por que vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? O esposo. Capítulo 7. É a fala do esposo. Amanhã leremos. Capítulo 6 do livro de Hebreus, que diz: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para que se esqueça do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que estar no santuário que fica através do véu, onde Jesus, como o precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.